do que eu estou falando. Ok, então eu vou deixar, o palco é todo seu, fique à vontade. Beleza. Bom, então como o Rafael falou, ele falou do Protásio e Ludobardo. Aí eu faço uma pergunta aqui que eu quero saber de vocês. Quem faz alguma ideia do que um Ludobardo é? Alguém aqui faz alguma ideia? Levanta a mão se alguém sabe, se alguém faz algum... Olha aí! Ah! Ele sabe, ele sabe. E o que é o Ludobardo? Exatamente. Ludobardo é o meu canal no YouTube, porque é uma das atividades que eu faço. Para quem está tentando entender o que diabos eu estou querendo dizer aqui para vocês, é que os vídeos que eu boto na internet, os vídeos que eu apresento no meu canal, são vídeos de discussão de desenvolvimento de jogos, ou especialmente de quê? Narrativa em jogos, exatamente, exatamente. Então a ideia é o seguinte, tá? Para vocês entenderem. A minha proposta aqui é explicar para vocês que, se vocês quiserem desenvolver jogos, claro que tem toda a parte de jogar. E jogar a gente já faz muito, e é muito importante. Mas na hora de desenvolver jogos, também entra um monte de coisas a mais que a gente tem que levar em conta. Então, só para vocês entenderem um pouco do que eu faço, o que isso tem a ver com a minha produção de conteúdo. Na parte de pesquisa, eu trabalho na FGV com pesquisa de jogos. E, especificamente, na parte de desenvolvimento, como ele mesmo já disse ali, eu trabalho com narrativa. Eu sou roteirista e desenvolvedor de jogos. Então, para vocês entenderem como é que funciona, a ideia é o seguinte. Alguém fala aqui, uma pessoa que está na frente, um jogo que vocês gostam muito. Ele gritou mais alto, Skyrim. Beleza, por que você gosta de Skyrim? Tá, porque é épico. Só que na hora de desenvolver um jogo, como é que você vai botar essa epicidade no seu jogo? Exatamente. O que a gente precisa entender é o seguinte. Skyrim é um jogo muito legal. É sensacional, é um mundo aberto, tem muita coisa pra você fazer. E agora a gente diz um jogo muito ruim. Como ele já tinha gritado antes, manda ver. Duke Nukem 3D não, Forever. 3D, pô, 3D foi o clássico. Mas assim, é interessante, por que você achou o Forever ruim? O quê? Narrativa. Gráfico ruim. E na hora de controlar? Jogabilidade. Por que a jogabilidade era ruim? Travadão. Fala. Você levou um ponto importantíssimo. Ele falou, a galera estava esperando um jogo melhor. Claro, o nome Forever, e você está esperando um jogo há 11 anos, as suas expectativas estão lá no alto. Então você tem que saber corresponder a essa expectativa. Mas na hora de corresponder a essa expectativa, a galera ali já falou uns pontos muito importantes. História ruim, narrativa ruim, gráficos ruins, e que tem mais a ver com o ponto de você demorar muito para produzir o jogo, e também jogabilidade travada. O Duke Nukem Forever foi considerado a sequência do Duke Nukem 3D, que o Duke Nukem 3D veio da era de Doom, não sei se todo mundo aqui está associando, Doom, Hacking, Hexi, enfim, essa linha de jogos, Quake, mas o Quake veio depois, mas enfim, esses jogos, eles são jogos que basicamente criaram o que começou com o Wolfenstein 3D, o gênero de FPS, que a gente conhece como tiro em primeira pessoa. Só que para você poder ter tiro em primeira pessoa, na época, você tinha, década de 90, a partir de 80, né, mas 90, você tinha um comando, você usava o teclado, cara, para jogar. Ali você não usava nem o AGE. Hoje, hoje em dia, você joga CS usando o AGE e o mouse. Não tinha essa. A sua mira era presa no meio da tela e você girava assim. Enfim, faz também lembrar os controles dos primeiros Resident Evil, que você via um zumbi atrás e tinha que fazer... Aí virar assim, controle de tanque, né? O que para uma pessoa não fazia sentido nenhum. Mas isso tem tudo a ver com a construção do jogo. Então o ponto principal aqui que eu quero discutir para vocês é o seguinte. Duke Nukem Forever é muito ruim, Skyrim é muito legal. Mas isso tem toda uma questão de entender o jogo por trás que é absolutamente crucial. Quem aqui tem o hábito de jogar jogos de tabuleiro? Agora eu quero saber qual jogo de tabuleiro. War, um clássico, mas o clássico que hoje em dia está sendo, digamos, ofuscado por causa de tantos outros jogos que apresentam uma jogabilidade muito mais complexa. Existe uma tendência hoje em dia que é a tendência de jogos europeus. Daí vem um monte tipo Settlers of Catan e tantos outros, Dominion, etc, que estão fazendo muito sucesso hoje em dia. O interessante é que se você joga jogos de tabuleiro, pensa o seguinte, quando você vai fazer um jogo, você tem que entender que por trás daquele jogo que você quer fazer, tem todo um planejamento, não necessariamente matemático, mas todo um planejamento de estrutura, de regras e de coisas que vão acontecer que você tem que saber colocar no seu jogo.
Aí eu pergunto para mais uma pessoa aqui. Se você fosse trabalhar num jogo, o que você gostaria de fazer? Alguém se arrisca? Não, mas eu digo, dentro... Beleza, você gostaria de fazer o hack and slash. E agora fazendo o seu hack and slash. Quando você imagina o seu hack and slash, o que você imagina? Tipo, você se juntou com 3 amigos. O que você ia fazer? Tipo, da produção. Para desenvolver, qual seria a sua função? A história, beleza. E é um ponto muito importante. A história muitas vezes funciona como uma estética que traz muita atenção para muita gente. Por exemplo, se você não tivesse todo aquele apreço por Dovahkiin e todos os gritos no Skyrim, você não teria... Já chego lá. Você não teria, digamos assim, essa mesma empolgação. Pensa no seguinte, daria pra você ter Skyrim sem, aquelas montanhas incríveis, aqueles cenários incríveis, apenas com, digamos, cones, com estruturas geométricas, mas que não tivessem textura nenhuma. Tá? Você não tá vendo o rio bonitinho lá, você tá vendo só um bloco vermelho. Na prática, dá. E na verdade, foi assim que começou. Só que essa estrutura seria uma estrutura ausente da estética. E essa é a estética que você, quando você pensa numa história, é que você quer dar sentido a isso. Só que, por exemplo, cinema. Todo mundo aqui vê filme. Quantas pessoas são necessárias para fazer um filme? 10? Filme mais ou menos 10. Depende do filme. Excelente ponto. Oi? Ah, não. Diga. Sim. Então, exatamente. A complexidade do filme tem muito a ver com isso. E quando a gente fala de indústria de jogos, tá? Isso tem toda a diferença também. Um dos trechos que eu ia mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Quem já ouviu falar num documentário chamado Indie Game The Movie? Bacana. Quem não ouviu falar, corra atrás. É um documentário muito legal, explicando como é que é o processo de desenvolvimento de jogos. Tipo, você junta 3 caras, e provavelmente vocês conhecem os 3 jogos que são abordados no jogo, no filme, que são Fez. Quem conhece Fez aqui? Tá no Xbox. Fez, exatamente, a galera conhece, é o jogo que você... Basicamente é o seguinte, é um jogo de pixel art, mas você gira o cenário, tá? Se eu for desse lado aqui, eu faço assim. E aí, o meu personagem continua aqui, mas o cenário inteiro girou. Então a minha perspectiva mudou. Outro jogo que está nesse filme, Super Meat Boy. Conhece Super Meat Boy? Um dos jogos de plataforma mais tensos que tem. Pô, difícil pra caraca. Mas foram 2 caras que fizeram, o Edmund Macmillan e o Tommy Refenes. O Fez, a galera conhece principalmente o Phil Fish, que é o desenvolvedor do Fez, mas ele não foi o único cara, ele também trabalha como programador. O que tem a ver com o que você tinha me respondido? Você falou, eu queria fazer a história. Só que se você quer fazer a história, alguém vai ter que programar. Porque quando a gente está falando de jogo, por exemplo, para filme você tem um monte de gente. Para filme você tem roteirista, você tem diretor, você tem cinegrafista, você tem diretor de arte, você tem um monte de divisão. E no jogo não é nada diferente. No jogo você também tem todas essas divisões. Só que frequentemente você tem um fator a mais que você não costuma ter nos filmes. Programação. Linhas de código. E uma das imagens que eu vou mostrar para vocês é uma tela completamente confusa com um monte de linha de código. Uma pessoa via de regra olharia para aquilo e falaria: hã? Tipo, o que é isso? Matrix. Eu estou olhando para Matrix. E a linha de código que eu tinha para mostrar para vocês era na verdade, Pac-Man programada em Pascal. Perdão. Então assim, você entende que existe toda uma estrutura ali por trás. O jogo não é diferente. E aí, por que eu estava comentando do Fez? Porque existe uma regra muito básica quando você está falando de desenvolvimento de projetos em geral, mas jogos especialmente. Kiss. Aí você fala, pô, qual é? Kiss? Beijo em inglês? Alguém sabe o que a sigla KISS significa no desenvolvimento de projetos? K, keep, ou seja, mantenha. I, it, o, é tipo artigo. S, simple, ou seja, keep it simple, mantenha simples. Deixe as coisas simples. Aí você vai perguntar. Foi mal. Aí você vai perguntar, tá, e o outro S? É KISS com 2 S, K, I, S, S. O outro S parece um tanto agressivo, mas é muito explicativo. Stupid! Keep it simple, stupid!
para de pensar que você quer fazer um jogo gigantesco. E aí eu falo isso por quê? Porque o que frequentemente acontece, e faz parte da sua inspiração, claro, mas o que frequentemente acontece quando você vai desenvolver um jogo, você fala, pô, eu quero fazer, caraca, eu quero fazer um próximo Skyrim, eu quero fazer Grand Theft Call of Duty Skyrim, tipo, os nomes são incríveis, né? Eu quero fazer Call of Fantasy Gears of Duty. Tipo, eu quero misturar o que... Mas é normal, jogos estão te influenciando. Pô, é claro. Por que você não vai querer fazer um jogo? Você acha Super Meat Boy irado? É claro que você vai fazer o próximo Super Meat Boy. É claro que você vai se empolgar pra fazer uma coisa similar. Só que a questão é que na hora que você vai fazer isso, você tem que levar em conta a complexidade e o tempo de produção. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer o próximo Skyrim, lembre-se de Kiss. Não a banda, obviamente. Mas porque quando você mantém as coisas simples, você começa a fazer um protótipo. E aí é que as coisas começam a mudar. A gente sempre observou aqui no Brasil uma, digamos assim, uma importação da cultura da indústria dos jogos. Isso é óbvio, pô. Você tem Estados Unidos ali produzindo todos os RPGs que a gente ama, todos os jogos de tiro que a gente ama. Você tem Japão com a série Final Fantasy. Você tem tantos jogos de RPGs chegando aqui pra gente. Por que a gente não vai querer fazer nada igual? A gente quer fazer algo igual, mas para poder chegar lá tem todo o progresso. E para poder percorrer esse progresso, você tem que começar com estruturas mais simples. Uma das coisas geniais que o Phil Fish fala é: caramba, eu achava que Fez era simples. E tipo, são duas pessoas. Ele falou, eu achava que Fez era simples. E aí ele começa a falar no filme que, cara, eu fiz o erro mais básico de todo desenvolvedor no primeiro passo. Eu falei, não, eu quero fazer aquele jogo dos meus sonhos. E eu vou fazer aquele Fez ser incrível. Aí ele falou que ele começou a refazer o Fez várias vezes. E Fez, alguém sabe quando é que Fez saiu no Xbox? Fez saiu no Xbox em 2012, esse ano. Sabe quando ele era originalmente escalado para sair no Xbox? 2010. Era para sair em 2010, ele estava com um contrato com a Microsoft, tá? Não é tipo, eu tô fazendo um jogo na minha garagem e depois eu vou soltar na internet. Não, tipo, era um contrato. A parada era séria. E aí, ele tinha que fazer ele tinha que lançar o jogo em 2010, não conseguiu, teve que pedir adiamento, 2011. Depois ele não conseguiu, teve que pedir adiamento. E aí foi para 2012. Isso está no filme, isso é expressado de maneira brilhante quando o Phil Fish, ele fala, cara, eu queria fazer o Fez e eu me dei conta de que eu não tinha como fazer o Fez no ritmo que eu gostaria, porque você para e pensa, quem conhece, ele cita esses 3 jogos no filme. Ico, alguém conhece Ico? Lançado pro PS1. Excelente jogo, enfim, predecessor de toda Shadow of Colossus e agora o Last Guardian também que vai sair. Ou não. Então, Ico demorou, alguém chuta quantos anos demorou Ico pra ser feito? Quanto? 10 foi um bom chute, mas a resposta certa que alguém gritou aí foi 5. Aí, eu pergunto outros 2 jogos. Grand Theft Auto 4, tá? Eu não estou falando, apesar de ser um clássico muito querido pra mim, não estou falando do GTA 1. O GTA 4 e também na mesma desenvolvedora, tá? A Rockstar, ela fez tanto o GTA 4 como o Red Dead Redemption. Todos esses 2 jogos demoraram quanto tempo para serem feitos? 5 anos. Também. 5 não é um número, tipo, cabalístico não, tá? Tipo, coincidiu de ser 5 anos esses 3. Só que aí quantas pessoas estavam trabalhando no desenvolvimento de Red Dead Redemption e GTA, aproximadamente? Uma caralhada é um bom chute. Mas, especificamente quantos? Alguém chuta? 200! Cara, nem perto. 1000! Ele gostou de chute alto aqui, tá enfrentando com bastante dificuldade, tá pô, não, vai ser tenso! Não, mas 1000 é a resposta certa. 1000 pessoas ao longo de 5 anos pra fazer o jogo que você gerou em, sei lá, 2 horas. Não, o GTA é mais longo, o Red Dead Redemption também. Ou melhor, pra fazer o jogo, sabe aquela história incrível que tem no GTA? Sabe aquele final do Red Dead Redemption em que você é lá o John Marston e aí... Não vamos dar spoiler, óbvio. Não vamos dar spoiler. Mas, sabe aquela história que demora 60 horas pra você terminar? Às vezes você joga 15 minutos. Às vezes você, vou causar transtorno aqui no Velho Oeste, vou causar transtorno na cidade. E é isso. Então assim, e outra, tá? Eu falei número de pessoas, eu falei tempo, e aí falta uma palavra-chave. E aí completa o triângulo. Dinheiro, exatamente. Investimento. Eu não tenho valores exatos,
mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que está na casa dos... Muitos é muito baixo. Milhões. Cara, responde pra tudo, caralhada, né? Tipo, milhões. 42? Especificamente, 42 milhões. Temos aqui no bingo 42 milhões. Então, olha só, é muita grana, e é muita grana que vem com investimento. A galera que trabalha na Rockstar simplesmente brotou na Rockstar um dia para fazer esses jogos? Não. Eles chegaram lá com um portfólio, eles chegaram lá com um currículo. Pô, mas eu quero trabalhar na Rockstar! Ou, caraca, eu vejo tanto jogo de iPad, tanto jogo de Android, tanto jogo de... Enfim, no Steam. Por que eu não posso ser um desses? Bom, agora com o Greenlight a situação fica, dependendo do seu ponto de vista, mais fácil ou mais difícil. Mas eu quero botar esses jogos no mercado, eu quero fazer isso. Como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é começar a desenvolver o seu jogo. E para desenvolver o seu jogo, você vai ter que escolher uma daquelas funções que eu tinha comentado com ele ali. Então, tipo, pô, mas eu não sei que função eu vou ocupar. Eu vou, sei lá, eu vou desenhar no jogo, eu vou fazer a história, eu vou fazer o quê? Uma das tabelas que eu ia trazer aqui para vocês é o seguinte, como se fosse uma árvore da produção de jogos. Você tem o diretor de jogos, e tá, isso varia bastante, mas o que eu quero que vocês entendam são 4 categorias principais. Mas você tem lá em cima o diretor do projeto, e aí depois você tem o produtor do jogo, e aí você tem um desmembramento em 3 partes. De um lado você tem game design, de outro lado, no meio, no caso, você tem game development, e depois você tem game art. Especificamente, o que isso significa? Significa que se você tem um produtor, quem é o produtor? Alguém chuta o que um produtor faz no projeto? Tem a ver com projeto? Tá, projeto. Como é que ele trabalha com o projeto? Ele, de certa forma, projetando faz sentido por quê? Ele é o cara do planejamento. Ele é o cara que vai ficar no pé dos outros funcionários, dos desenvolvedores, falando, cara, então, sabe aquele modelo 3D que você tinha que ter me mandado semana passada? Ou sabe aquele roteiro que, enfim, a gente precisa para botar o jogo no ar? Ou aquele roteiro que sem o roteiro o programador não sabe o que fazer e o artista não sabe o que desenhar? Ou você chega para o programador e fala, cara, a gente já está com o roteiro pronto, a gente já está com a arte pronta, só que sem a programação não vira software. E sem virar software, é nada. É tipo, evento, é vaporware, você não tem nada, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, você precisa, de alguma forma, acabar entendendo em que área você vai se encaixar. Aí você fala, pô, mas peraí, você falou que você é roteirista, mas você também trabalha na parte de game design. Eu atuo especificamente como roteirista, sim, e a atuação de um roteirista pode ser bem específica. Ela pode ser tipo assim, alguém pode chegar pra mim e falar, cara, eu tô com esse jogo irado, mas eu preciso que você cuide dos diálogos de um personagem. Tipo, a história já está pronta, aquilo, você não tem nada a ver. Você vai cuidar dos diálogos. Beleza, eu vou cumprir minha função de roteirista e eu vou fazer isso. Ou pode chegar uma pessoa pra mim e falar, então, eu tenho esse jogo, só que, tipo, eu queria botar uma história bacana nele. E aí, eu pergunto, peraí, você quer botar uma história integrada? Ou você quer fazer aquela situação clássica que é, sei lá, vamos jogar esse jogo super irado de sair matando geral. E, não, cutscene. Que saco, por que eu tô vendo essa história? Sei lá porque o cara tá me pegando, skip. Joga, skip. Isso acontece frequentemente quando você tem uma cutscene, ou seja, cutscene que eu digo é tipo um filmete. Um filmete, uma história ali que vai conduzindo, ela meio que liga, tá? Tipo, os trechos interativos. Só que você sabe que quando você não está interagindo, é só uma história que você não precisa realmente saber o que está acontecendo ali para estar integrado na experiência. Então você acaba pulando aquilo. Aí veio a brilhante solução de usar Quick Time Events. Quick Time Events são aqueles prompts, aquelas obrigações de você participar de uma cutscene do tipo, isso tem muito em God of War. Você tá lá em God of War, aí você tá lá com o Kratos, eu vou te espancar! E aí, tipo, ele fica parado com a mão assim, aí você vai apertando bola e ele vai fazendo assim. Pá! Aí mata. Só que ele só fez isso porque você ficou apertando bola. Só que se você nunca tivesse apertado bola, aquilo nunca ia acontecer. E aí você ficou perguntando, pô, será que não dava pra simplesmente ter deixado um filmete? Tipo, por que eu tive que ficar apertando bola só pra ver ele mexer o braço? Isso é uma falta de boa integração. Então, assim, é crucial na hora de pensar no teu jogo, como que você vai integrar as mecânicas dentro da, digamos assim, em conjunção com o roteiro. Alguém diz aí um exemplo de um bom jogo que tem essa integração?
Heavy Rain. Heavy Rain é um ótimo exemplo, por quê? Muita gente fala, pô, não, Heavy Rain é tipo um filme interativo. Ele habita, digamos assim, um limiar muito polêmico ali, mas ele cumpre muito bem a sua função de botar você para estar o tempo inteiro interagindo, mas interagindo para realizar ações tanto mundanas, tipo desde abrir a porta. Na primeira vez que o jogo falou pra mim, abre a porta. Aí você tinha que fazer um movimento com o joystick que ele esticava o braço. Aí depois eu soltei, ele voltou. Isso tem possibilidade de remix. Aí ele ficou mexendo, tipo, aí depois abriu. Só que, ao mesmo tempo que você faz atividades simples no Heavy Rain, você também faz atividades muito tensas ligadas diretamente à história e que tem um impacto muito grande. Isso pode ser desde você até, vou tentar comentar de maneira bem branda, tá? Você tem no Heavy Rain uma história de investigação policial e tem um garoto que é sequestrado e você controla, dentre outros personagens, o pai do garoto. Então assim, corre o risco de você, como uma história interativa, não conseguir achar teu filho. Tipo, teu filho foi sequestrado e é isso aí, cara. Ou você consegue, ou o pai morre. E o mais legal é que se o pai morre, você controla 4 personagens. A história continua com os outros 3. Oi? E são 16 finais. Que acaba sendo... olha só que interessante, você falou são 16 finais. Tá, como assim são 16 finais? Cara, os 16 finais, quando você termina Heavy Rain, você vê um final. E os outros 15? Os outros 15 foi o game designer que ficou pensando naquele fluxograma gigante que ocupa uma parede, falando, caraca, se o cara aqui escolher fazer isso, aí ele vai para esse caminho, vai para aquele, não sei o que, não. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. E houve um trabalho muito bom de integração ali da história com o que está sendo discutido. Um exemplo muito bom de como você tem um trabalho de roteiro e muitas vezes esse roteiro acaba não sendo visto pelo jogador, mas é necessário porque a gente está falando de um jogo, tá? Filme você vê uma vez, se você está vendo um filme de terror, meu Deus, eu tô com medo. Aí você tampa o olho, passou. Tipo, sei lá, o Jason foi embora, o Fred foi embora, não aconteceu nada de atividade paranormal, você não viu nada, tá tranquilo. Você tampou o olho e tipo, é isso aí, o filme passou. Você consegue fazer isso em Silent Hill? Você consegue fazer isso em Resident Evil? Caraca, fico me lembrando daquele cachorro que plantou a janela. Caceta. Se você não tivesse andado ali do lado da janela, o cachorro não quer pular. Mas se você não passar por aquele maldito corredor, o jogo não avança. Então você tem que estar participando. E aí, recentemente no festival de cinema, lá em Nova York, no ano passado, chamaram o pessoal da Rockstar, da Team Bondi, que fez o L.A. Noire. L.A. Noire é um jogo de investigação policial também ambientado na década de 40, influenciado pelos filmes do gênero noir. Enfim, o que a gente quer trazer disso aqui? Alguém chuta quantas páginas tem o roteiro de L.A. Noire? 10! 10! 10! Próximo! Não, pode falar caralhada. 1000 é um bom chute. Não! 2.200. Chegou perto. Depois eu vou uma bala Juquinha, cara. 2.200 páginas. Agora me diz o seguinte, o que tem aproximadamente 2.200 páginas no ramo de TV? Sério? Beleza. Mas quanto? Um episódio? Uma temporada? 2 temporadas. O roteiro de L.A. Noire é equivalente a 2 temporadas de série de TV. Só que na série de TV você vê o episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, termina a temporada e começa a próxima. Em L.A. Noire você não viu uma caralhada de opções. Você não viu muita coisa. Mas isso é um trabalho que faz parte da natureza interativa do jogo. Beleza. Aí você vai falar, pô, tá bom, Arthur, você já está falando aqui da importância da interação, da importância desses caminhos a serem habitados, da importância da integração, que é o ponto focal, é o ponto que eu mais bato nos vídeos que eu faço. São todos, olha, essa história é boa, essa história é integrada, não é. Outro jogo que me vem à mente com excelente integração, e é um jogo independente. Claro que não feito só por uma pessoa, mas idealizado por uma pessoa, e principalmente nas mãos do Jonathan Blow. Sim, eu estou falando de Brave. Brave tem um trabalho fantástico de conseguir integrar o que você faz no jogo, ou seja, no jogo você basicamente habita um jogo de plataforma, mas quando você cai no espeto, em vez de aparecer a tradicional tela de Game Over, aparece X, e aí você volta no tempo. E a sacada toda do jogo é você está o tempo inteiro voltando no tempo. Então, o tempo inteiro, você está sempre voltando no tempo, e cada fase mexe com isso de uma forma diferente, e o final do jogo é genial. É genial por quê? Porque ele lida com esse fator. Então a parada é o seguinte, você não vai ficar satisfeito se você sair daqui e eu não tiver dito pra você o que você vai fazer, procurar na internet para desenvolver seus jogos. Na verdade é muito triste porque, cara,
Enfim, vou passar o endereço para vocês do meu canal no YouTube. Vou botar um material lá, vocês acompanham os vídeos. A apresentação que era para estar aqui, vocês vão poder ter acesso lá. Tanto com os filmetinhos, etc. Tem vários links legais. Eu ia mostrar um vídeo de 75 jogos independentes para vocês terem noção da variedade que é possível. Tá? Jogos gratuitos. Mas a ideia é o seguinte. Tá, eu quero fazer... quem conhece aqui Miniboss? Miniboss é uma desenvolvedora brasileira. Alguém conhece? Legal, legal. Eles têm um jogo desenvolvido chamado Talbot's Odyssey. Eles também recentemente lançaram outro que é chamado Out There Somewhere. Mas o jogo Talbot's Odyssey ganhou até prêmios em festivais. Ele é um jogo de plataforma e ele é bastante conhecido. O Talbot's Odyssey foi desenvolvido principalmente por duas pessoas, dois desenvolvedores que são a Miniboss. Conhecidos por Amora e Santo. Os dois são principalmente artistas. Aí você fala, ué, como assim? Artistas? Não tem nenhum programador na parada? Calma. Com certas ferramentas você consegue desenvolver jogos sem precisar saber programar. E o mais legal disso é que você desenvolve esses jogos e aí você começa a se especializar na sua área e ter uma ideia melhor do que você pode fazer e para qual área você vai seguir. Por exemplo, eu já me arrisquei demais com o Source Engine. Source Engine é, digamos assim, motor, é a estrutura que permite jogos como Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead, Portal, em essência, tudo que é da Valve. E a Valve deixa você usar o Source Engine para fazer suas modificações. Ah, é moleza! Não, não é moleza. Mas é mais fácil do que você ter que saber começar um software do zero. E aí você começa a fazer o ambiente 3D e começa a fazer seus jogos. Por exemplo, vocês provavelmente estão jogando ou já sabem que foi lançado o Counter-Strike Global Opposition. Global Opposition, né? Global Offensive. Claramente eu não jogo Counter-Strike Global Opposition. Ou será Offensive. O que acontece? Essa é a segunda, entre aspas, segunda versão de Counter-Strike. Na verdade, Counter-Strike já teve um monte de versão, desde Condition Zero, 1.6, etc. Mas como é que começou o Counter-Strike? Exatamente. Counter-Strike começou como um mod. O mod de que jogo? Half-Life. E Half-Life 1, quando vocês estão em Black Mesa. Não o 2, quando vocês estão na City 14. E aí a galera pegou a estrutura do Half-Life e falou, vamos fazer um mod. E virou CS. Só que quando você faz um mod, você está lidando com a propriedade intelectual, ou seja, em outras palavras, você está lidando com o conteúdo da Valve. Então você não vai poder fazer dinheiro com aquilo. Outro jogo que fez muito sucesso perdão, outro jogo que fez muito sucesso como mod, Dota. Cara, tá sinistro. Dota. E alguém sabe o que os criadores de Dota estão fazendo hoje em dia? LOL. Os criadores de Dota fizeram LOL, League of Legends, Defense of the Ancients virou League of Legends. Ué, e o Dota 2? O Dota 2 está com, digamos assim, talvez até tenha alguma pessoa da equipe do Dota, mas em essência foi fundada a Riot Games. Riot Games é a desenvolvedora do LOL. E o LOL, na verdade, é a empresa que reuniu os criadores de Dota para poder fazer um jogo que eles pudessem ter proveito financeiro. Porque como mod, você não tem como tirar esse proveito financeiro. Tá? Uma das minhas primeiras experiências com desenvolvimento de jogos foi um mod que eu fiz de Max Payne 2. Não sei se vocês lembram do Max Payne. Max Payne, na minha opinião, excelente integração de narrativa também, os dois primeiros. O 3 é bacana também, mas parece muito mais o filme... Não sei se vocês já viram Man on Fire, Homem em Chamas. Max Payne 3 é Man on Fire total. E misturado com Duro de Matar. Mas a ideia é o seguinte... Quando eu fiz esse mod, eu não tinha intenção de tirar dinheiro ali, eu tinha intenção de ganhar portfólio. E graças ao portfólio que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, com mods de Max Payne, por exemplo, não descarte as suas origens. Você gosta de jogos de tabuleiro, investigue os jogos que você gosta. Você gosta de jogos eletrônicos, investigue os jogos antigos também. Diga. Ou a Valve comprou o Garry's Mod, ou eles conseguiram entrar num acordo para separar as coisas. Para ser muito sincero, eu acho extremamente difícil que eles tenham conseguido separar. A Valve provavelmente comprou. Assim como a Valve, Portal começou como um projeto estudantil, tá? Da Universidade de Winnipeg, se eu não me engano. E aí os alunos fizeram um jogo que era chamado de Narbacular Drop, e aí a Valve falou aí,
Isso tem potencial. E aí, comprou o projeto. Então a Kim Swift, no caso, que era uma das desenvolvedoras principais do Portal, foi pra Valve, desenvolveu o Portal, e hoje em dia ela está fazendo outro jogo, que eu não lembro o nome exatamente, mas saiu recentemente também.